A democracia é um dos exercícios melhores para a liberdade. Há pouco o senador Cristóvão Buarque, nosso ex-ministro da Educação, reitor da Universidade de Brasília, fez uma avaliação muito criteriosa, muito adequada, muito justa e muito correta, porque é especialista nessa matéria, sobre a publicação dos resultados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, especialmente envolvendo os conteúdos de português e matemática. E, para mim, o grande destaque negativo, motivo de preocupação pessoal, é a avaliação do ensino no meu estado, o Rio Grande do Sul. As escolas públicas gaúchas apontaram uma queda na qualidade do ensino médio do Rio Grande, com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ficando em 3,4%. A nota mínima desejada era 4%. Estivemos, portanto, abaixo do índice mínimo. Nas escolas de ensino privado, o índice de avaliação chegou a 5,9%, um aumento tímido em relação aos anos anteriores, mas abaixo da meta pretendida, que era de 6%. O que faz um estado como o Rio Grande do Sul apresentar índice de avaliação do ensino abaixo da média desejada? Esse é um tema que precisa ser debatido à exaustão. Precisamos encontrar causas desse desempenho vergonhoso. A propósito, gostaria de solicitar a Vossa Excelência, senador Cidinho Santos, a transcrição nos anais do comentário feito na edição de hoje, na página 10 do jornal Zero Hora de Porto Alegre, assinado pela colunista Rosane de Oliveira, intitulado Vergonha de ser gaúcho, abordando esse tema. Eu acredito que nós todos, de alguma maneira, nos sentimos, de certa forma, envergonhados, porque nos orgulhamos de um Estado com uma tradição histórica, com uma tradição cultural e com uma tradição de um Estado desenvolvido politicamente. Esses baixos índices, portanto, têm motivos de sobra para nos envergonhar. Mas creio que a forte palavra usada pela colunista nada mais é do que a tentativa de um chamamento a toda a sociedade gaúcha, do meu Estado, portanto, para essa situação que é exatamente de vergonha. São números que precisam ser usados para determinar a política futura de aplicação de recursos e também novas metodologias. Ao mesmo tempo, o governo reage com relação ao aumento dos investimentos em educação. Foi apresentado recurso para impedir que o Senado, que nós, senadores, possamos votar o projeto que garante o investimento de 10% do Produto Interno Bruto em educação nos próximos 10 anos. Essa proposta está prevista no Plano Nacional de Educação, o PNE, e foi aprovada em junho em uma comissão da Câmara dos Deputados. O apoio de 80 deputados garantiu o recurso do governo, onde, claro, tem maioria, tal qual aqui nesta casa. Isso quer dizer que a proposta poderá seguir para o plenário da Câmara e não para o Senado, senhor presidente. É importante destacar que qualquer aumento de investimento na educação brasileira é muito bem-vindo, mas precisa vir junto com o planejamento correto dos investimentos. Mais recursos não significa necessariamente melhor qualidade do ensino e da educação. Acredito que mais dinheiro para a educação não deve significar, como se imagina, de um modo geral, aumento da tributação para o setor produtivo e os contribuintes, sobretudo, porque, em geral, quando o governo precisa aumentar o investimento, vai buscar, na iniciativa do setor produtivo, esse recurso através do aumento dos impostos. Tenho recebido do setor empresarial do meu Estado o pedido para que aumentem o percentual de investimentos em educação. Mas, de outro lado, também o pedido redobrado para que não haja uma penalização novamente sobre o setor privado. O governo tem que fazer sua parte, economizando, racionalizando, para que a gente tenha um melhor investimento, um investimento de qualidade, tanto quanto na educação, na saúde e em outras áreas do setor público. Os investimentos precisam ser feitos sem desperdício, valorizando os professores e buscando aumentar a participação e o interesse dos alunos. O aluno de hoje, como o eleitor de hoje, senador, não é igual a de 10 anos atrás. Hoje, a parafernália eletrônica à disposição de um menino com telefone celular e nele tendo acesso a todas as informações possíveis através do Google, Wikipédia e tantos outros, obriga o professor a ter
também criatividade na hora de dar aula, sob pena de esse aluno sair da escola porque não tem nenhum interesse. Ele está sabendo mais por esses instrumentos, pela internet, pelo Twitter, pelo Facebook, por todas as outras formas de acesso à informação, do que numa aula que não tenha esse interesse. Então, é por isso preciso. Agora, para que o professor tenha também estas habilidades, precisa, além da criatividade, de um estímulo para o desempenho da sua função. Enquanto os esquemas de corrupção continuarem a atingir a máquina administrativa e ainda forem melhor arquitetados do que os planos de governo, continuaremos a ter índices sociais vergonhosos. Somente com a melhoria do ensino nas escolas é que vamos preparar o brasileiro de forma mais eficiente para o mercado de trabalho, carente hoje de profissionais qualificados. Aliás, no programa Jornal Nacional de ontem, nós pudemos avaliar bem isso também no programa Bom Dia Brasil, essa deficiência na área do ensino, em todos os níveis, mas especialmente também no nível técnico, porque dos candidatos a uma vaga que exige alguma especialização, é muito baixa o preparo e a qualificação desses jovens. E nós precisamos correr contra o tempo para recuperar exatamente a condição de quinta economia do mundo que nós tanto desejamos. Aliás, presidente Cidinho Santos, senador Suplicy, até o senador Suplicy aqui fez a referência aqui nessa nossa abertura dos trabalhos nessa semana sobre o resultado das Olimpíadas, fazendo um belo pronunciamento ontem que eu não tive a ocasião de lhe apartear. Pois é, as Olimpíadas acabaram, senador Suplicy, e o Brasil conquistou um número recorde de medalhas. Foram 17 no total, mas fica o gostinho de quero mais, de mais avanços nessa área. No total de medalhas de ouro foram 3, mas o desempenho brasileiro em Londres não alcançou o que nós tivemos em Atenas em 2004, quando o Brasil conseguiu subir 5 vezes o topo do pódio olímpico. O Comitê Olímpico Brasileiro fez um balanço positivo da participação dos nossos atletas em Londres e colocou o objetivo de atingir 30 medalhas na próxima Olimpíada, o que colocaria o Brasil entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas em 2016, desta vez em solo brasileiro, mais precisamente na cidade maravilhosa, no nosso Rio de Janeiro. Podemos fazer análises técnicas da qualidade dos nossos atletas, análise da tática empregada por cada treinador, mas prefiro me concentrar na questão dos investimentos que estamos fazendo, não no investimento que o Comitê Olímpico faz para preparar atletas para uma competição como a Olimpíada, que, aliás, este ano teve orçamento de 331 milhões de reais, 100 milhões a mais do que nas edições olímpicas anteriores. Falo do investimento diário nas escolas, criando a consciência do esporte, de como faz bem a uma criança o treinamento esportivo e de como esse espírito esportivo ajuda no desenvolvimento físico e mental do indivíduo. Um dos problemas, aliás, tomados na semana passada pela senadora Marta Suplicy aqui sobre a propaganda e a influência de alimentos que são pouco saudáveis para as crianças, eu acho que o pior instrumento da modernidade que está estimulando a obesidade é o excessivo tempo que uma criança consome diante de um videogame ou de um computador, deixando ela de praticar um esporte que torna a vida mais saudável. Então, os nossos jovens precisam exatamente de compatibilizar este acesso à tecnologia, mas também a um exercício físico para que ajude também o seu desenvolvimento mental também, porque complementa o outro. Hoje o que vemos é a proliferação dos jogos eletrônicos que deixam a criança fora da atividade física e criam o vício do computador e do mundo virtual. Esporte, o de verdade, não o da tela de um computador, requer investimento nas escolas, nos programas de bairros. Esse esporte educa, tira a criança do mundo das drogas e aí sim levará o Brasil a ter novos campeões. Não podemos ser a pátria só de chuteiras, as chuteiras do futebol. Precisamos investir em ídolos do judô, do handball e tantas outras modalidades de esporte. Como já foi feito há mais de 3 décadas com o vôlei de quadra e mais recentemente com o vôlei de praia, onde colecionamos títulos mundiais e medalhas olímpicas. Ora, se nós nessas modalidades avançamos tanto, tivemos tantas vitórias, por que não fazer também em outras modalidades? Os investimentos começaram nas comunidades. E aqui quero citar a pequena Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, um município que se orgulha de ser a casa do melhor time de futsal
o único brasileiro campeão mundial de futsal, reconhecido pela FIFA e agora quer se transformar na capital nacional dessa modalidade esportiva. É muito justo, porque ali foram, em nossa Carlos Barbosa, foram feitos os investimentos necessários e a meninada adora. Isso realmente merece que Carlos Barbosa seja considerada a capital nacional do futsal. Recebi ofício, aliás, a propósito desse tema, da Rosalete Heck, presidente da Associação dos Moradores do bairro Ponte Seca, pedindo ajuda para a apresentação de um projeto de lei do Senado que declare exatamente Carlos Barbosa a capital brasileira do futsal. Estou encaminhando à consultoria legislativa do Senado um pedido para análise para saber da viabilidade de apresentação de um projeto dessa natureza aqui na Casa, e com muito prazer o farei. A Associação Carlos Barbosa de Futsal está mobilizada para atingir esse objetivo, mas mesmo com todo o potencial do clube, não tem uma sede social e aponta problemas de infraestrutura na própria cidade, nesse setor. O sistema de transporte público, por exemplo, precisa de melhorias, inclusive com a construção de pontos de ônibus ou das paradas para todos os trabalhadores, para o cidadão, para os estudantes. Esse tipo de investimento é que precisa ser feito. Criar espaços novos de prática de esporte e mudar a filosofia de investir somente em grandes estádios, em esportes milionários, como o futebol profissional, que já nos levou a grandes conquistas, que já colocou o Brasil no mapa do mundo, mas que não é o único esporte a ser praticado. Por isso, senador Cidinho Santos, eu vou com muito prazer fazer esta referência, fiz essa referência em relação a Carlos Barbosa, homenageando os nossos atletas do futsal daquela cidade que nós queremos tanto bem. Para encerrar o meu pronunciamento de hoje, senador Cidinho Santos, eu queria fazer uma referência a um tema de alcance social gravíssimo. É o caso Aeros Varig. Tenho usado, junto com o senador Paim, senador Álvaro Dias e tantos outros, a tribuna, feito audiências com as autoridades, advogado-geral da União, ministro Luiz Adams, com a ministra Carmen Lúcia, para tratar desse assunto. O caso Aeros se arrasta há 6 anos e precisa de uma solução urgente do governo federal, mais precisamente agora, do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, cerca de 300 aposentados da aviação civil que trabalharam durante anos na Varig protestaram no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Reivindicaram o pagamento imediato de pensões e aposentadorias do Instituto Aeros de Seguridade Social. O governo federal cancelou o pagamento do benefício, prejudicando milhares de famílias que hoje vivem em situação precária financeiramente, senador. 700 aposentados da Aeros já faleceram esperando por uma solução. Recuperação dos seus direitos legítimos, porque pagaram a contribuição previdenciária para uma aposentadoria complementar. E a Secretaria de Previdência Complementar não fiscalizou este fundo de pensão. Há mais de 2 semanas, a Justiça determinou o pagamento integral das pensões e aposentadorias do Aeros, mas este pagamento não ocorreu até agora. Os advogados dos trabalhadores já protocolaram petição pedindo que a União comprove o cumprimento da antecipação de tutela ou terá de pagar multa diária de R$60 mil, já definida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No início dos anos 80, as empresas ligadas ao setor aéreo uniram-se na formação de um fundo de previdência complementar destinado à previdência dos seus funcionários aeroviários e aeronautas. Com o aval do governo, foi criado o Instituto Aeros, composto pelo patrocínio das empresas, pela contribuição dos seus assistidos e de uma taxa de 3% do valor da receita das passagens aéreas. Com o passar do tempo, com a falência de empresas aéreas, com as dificuldades financeiras da Varig, que era a maior empresa participante do Aeros, com o desligamento da TAM e o fim da contribuição advinda da receita das passagens aéreas, o fundo perdeu sua liquidez. Em 12 de abril de 2006, a Secretaria de Previdência Complementar fez a intervenção no Instituto Aeros. Desde então, os beneficiários do fundo passaram a receber valores irrisórios, que estão aquém das contribuições feitas no passado e que não permitem a manutenção do seu padrão de vida. Sofrem com isso mais de 8 mil contribuintes, suas famílias e seus dependentes. No final da tarde de hoje, nesta quarta-feira, receberei no meu gabinete José Paulo Rezende, comissário de bordo aposentado da
da Varig, que vem mais uma vez a Brasília pedir apoio para uma solução do caso Aeros. Ele e outros aposentados participam da manifestação em todo o Brasil, que acontece também hoje aqui em Brasília, por ocasião também dessa questão que se discute o fator previdenciário. Por isso, senador Cidinho Santos, queria apenas registrar o primeiro parágrafo de uma correspondência que o José Paulo Rezende encaminhou à ministra Carmen Lúcia, hoje, 15 de agosto de 2012. Estou entregando a Vossa Excelência, assim como para os demais excelentíssimos ministros do STF, através de protocolo, escreveu o José Paulo Rezende, esta carta, onde, mais uma vez, peço a Vossa Excelência que coloque o processo da defasagem tarifária devida para a Companhia Varig em julgamento. No dia 12 de agosto de 2012, o processo... no dia 12 de agosto de 2012, domingo passado, fez 6 anos e 4 meses que os trabalhadores da Varig passam por dificuldades financeiras. Não é possível esperar por mais este tão importante julgamento. É preciso mesmo que vá ao plenário do Supremo e que não só Vossa Excelência, Carmen Lúcia, como os demais ministros do STF, julguem o processo e que o mesmo seja vitorioso para a Varig, assim como para os seus trabalhadores. Não há mais tempo para esperar por essa decisão que Vossa Excelência, ela é a relatora, e demais ministros irão tomar. No dia 13 de julho de 2012, o excelentíssimo juiz Jamil Rosa de Jesus Oliveira, da 14ª Vara Federal, deu ganho de causa para a ação impetrada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, Antecipação de Tutela, SL 127. Ação esta cujo patrono é o Dr. Castanha Maia, já falecido, e hoje representado por sua filha Carolina Maia e demais advogados do escritório Castanha Maia Advogados. Os aposentados e pensionistas do Aeros Varig, com essa importante decisão dada pelo excelentíssimo juiz Jamil Rosa de Jesus Oliveira, voltarão a ter suas vidas e dignidade de volta, depois desses 6 longos anos e 4 meses de espera e muito sofrimento. Porém, excelentíssima ministra Carmen Lúcia e demais ministros do Supremo, o processo de defasagem tarifária devida para a Companhia Varig pode resolver, por um todo, a grave questão de todos os trabalhadores da Varig e de suas respectivas famílias. Os demitidos da Varig não estão incluídos nessa decisão de antecipação de tutela, infelizmente, lamenta o José Paulo de Rezende, que faz um apelo dizendo que é necessário que o mesmo seja julgado neste ano. Não se protele mais esse importante julgamento. A vida de milhares de homens e mulheres variguianos e de suas respectivas famílias dependem desse julgamento. Todos nós precisamos ter nossas vidas de volta e nossa dignidade de volta. Nós merecemos, senhora ministra Carmen Lúcia, de ter nossas vidas e nossa dignidade de volta, enfatizou José Paulo de Rezende. Nós merecemos ter nossas vidas de volta, sublinha ele. Chega de tanto sofrimento e dor. Pagamos para ter uma aposentadoria privada que nos garantisse uma velhice digna e tranquila. Infelizmente, isso não aconteceu. Hoje passamos as maiores dificuldades financeiras e os que eram responsáveis por fiscalizar o fundo de pensão Aeros Varig se omitiram e chegou ao ponto que chegou. Que a justiça seja feita para que todos os trabalhadores da Varig e para a própria Varig. É esse pedido, esse clamor de justiça que eu repito agora nessa tribuna, em nome de todos os trabalhadores do Aeros Varig, na pessoa do José Paulo de Rezende, que me encaminhou essa correspondência, que é também este apelo dirigido à ministra relatora do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia.